Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos e que, assim como acabamos de cantar, tenhamos prazer em ouvirmos a lei do Senhor, em ouvirmos a pregação. E mais um momento nós estaremos convidando os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 3. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham, por um motivo ou outro, não puderam estar presentes em mais um ajuntamento, que também possam ser abençoados pelo compartilhar da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 11. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, quando a liturgia, que não tem como organizarmos, mas às vezes nós lemos alguns textos que são sequenciados e os textos vão casando com o sermão, né? Nós acabamos de ver Paulo falando sobre a justificação e o sermão de hoje é a continuidade. Filipenses capítulo 3, do 1 ao 11, vai nos dizer assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe na compreensão de mais um trecho da Sagrada Escritura. Senhor, nós cantamos e não queremos ter mentido diante de Ti, ó Pai. Que os nossos corações eles venham a se alegrar com a Tua palavra. Que os nossos corações eles possam estar alegres, mesmo em meio às dificuldades que tenhamos passado, tenhamos enfrentado, mas que o nosso coração se alegre no Senhor. Nos auxilia, ó Deus, na compreensão da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo faça com que as mesmas desçam até o nosso coração, que elas possam produzir, que elas possam nos impactar, que elas possam converter corações nesta noite. Mesmo sendo quem somos, ó Deus, queremos rogar o Teu favor, graça, misericórdia para conosco, e que a Tua voz, somente ela, possa ser ouvida nesta noite. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ao longo do ano nós temos diversos eventos, eles são importantes. Alguns para nós, outros para a humanidade como um todo. E um desses eventos é uma famosa premiação a nível mundial, né? Ela acontece todo mês de dezembro, certo? E é um evento, é uma celebração, é uma premiação chamada o Prêmio Nobel.
Esse prêmio é uma das principais premiações mundiais que reconhecem pessoas que desenvolveram de uma ou outra forma em diversas áreas serviços consideráveis, ações, pesquisas em benefício da humanidade. Essa cerimônia de entrega do título, ela é feita anualmente e em especial no dia 10 de dezembro, na cidade de Estocolmo, na Suécia, e em Oslo, na Noruega. E é interessante que às vezes a gente sabe do prêmio Nobel, a gente já ouviu falar desse prêmio, a gente já ouviu falar dessa premiação, e às vezes a gente não sabe quem foi, e por que ela existe. O químico e inventor Alfred Nobel nasceu no dia 21 de outubro de 1833, na cidade de Estocolmo, na Suécia. E foi trabalhando com seu pai em oficinas que o mesmo veio a descobrir uma substância, a nitroglicerina líquida, que foi a principal substância para a sua maior descoberta, que foi a dinamite. E Nobel ele ficou milionário com o patenteamento da dinamite e outras diversas invenções. No entanto, um certo jornal confundiu o seu irmão que havia morrido com ele e noticiou nos jornais o seguinte: Dr. Alfred Nobel, ou Nobel, que enriqueceu ao descobrir maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida do que jamais visto, morreu ontem. Essa foi a notícia que o jornal, certo, divulgou sobre a morte, na verdade não dele, mas a morte do seu irmão. E ele ficou chocado, como a mídia havia noticiado a sua morte. E diante dessa notícia, ele se desgostou, na verdade, de como seria lembrado, e ele refletiu sobre o uso do explosivo em combates, o que fez com que deixasse a sua fortuna para pessoas que lutassem pelo bem-estar da humanidade. Então, todo o dinheiro que ele havia adquirido e juntado com a patente dessa grande descoberta, ele reverteu isso para premiar pessoas que, pelo contrário, haviam descoberto, haviam pesquisado e haviam contribuído de alguma forma para o bem da humanidade. Então, ele abriu mão dessa fortuna. E aí, irmãos, todo ano, nessa cidade, em homenagem a ele foi criado um instituto, uma instituição, e ele premia diversos médicos, pesquisadores, professores. Alguns brasileiros já receberam esse prêmio. É um prêmio não só reconhecimento, mas um prêmio financeiro, porque essa era a ideia inicial, era ele compartilhar um dinheiro que ele recebeu por algo que era nocivo, e agora ele reverteu esse prêmio para o bem da humanidade, digamos assim. E eu fico imaginando, nunca assisti a premiação, mas eu fico a imaginar quantas celebridades, quantas estrelas, quantas autoridades, quantas pessoas altamente inteligentes, quantas pessoas desprendidas de si mesmas e comprometidas com o bem-estar da humanidade se reúnem anualmente para esse fim. Eu fico a imaginar quantas pessoas dentro daquele mesmo salão, dentro daquele mesmo estabelecimento, sendo reconhecidas mundialmente por terem contribuído de alguma forma para o bem coletivo. São pessoas que aceitaram essas indicações, algumas notadamente humildes, tá? Ninguém pode se autodeclarar candidato a esse prêmio. São indicações feitas na classe médica, na classe da química, na classe da física, na classe da economia. Então, são indicações. Então, algumas pessoas vão para lá humildes, mas gratas pelo reconhecimento de todo o trabalho. Algumas vão para lá com esse espírito de humildade, mas também outras pessoas, acredito eu, estarem lá com o espírito soberbo, pois passaram a vida inteira, muitas vezes, algumas delas esperando esse momento. E aí eu fico a imaginar como é fácil reunir, irmãos, pessoas cheias de boas intenções e que confiam e que acreditam no seu próprio potencial. E aí é lógico que hoje não vai ser a entrega do Prêmio Nobel aqui nesse local, mas talvez nós tenhamos aqui pessoas reunidas com as mais diferentes intenções, inclusive diante do Senhor. Talvez nesse pequeno auditório nós tenhamos aqui pessoas que se achegaram aqui no mesmo horário, estão nas mesmas cadeiras, estão nas mesmas condições, mas a intenção do coração talvez não sejam as mesmas, mesmo estando nós diante do Senhor. Quem aqui poderia, por exemplo, bater no peito e autodenominar-se um justo, uma pessoa excelente? Quem aqui poderia dizer em letras garrafais, eu sou o cara, ou eu sou a mulher?
Quem aqui teria condições de reunir todas as habilidades capazes de impressionar olhos humanos e se apresentar diante do Criador, entendendo que também poderia impressioná-lo? Você acha que isso seria possível? Você acha que o fato de você ter vindo aqui e cantado, ou orado, ou lido de uma maneira tal que possa impressionar o Senhor, você acha que isso é possível? Teríamos nós condições de nos apresentar diante do Senhor, entendendo, ou melhor, estendendo as nossas mãos e dizendo: olha, Senhor, eu me esforcei tanto, eu estudei tanto, eu investi tanto, vê quanto eu sou merecedor, Senhor. Teríamos nós condições, irmãos, de nos achegarmos diante de Deus, pedir que Ele puxasse a nossa ficha eclesiástica, a nossa ficha de uma vida piedosa e meritória, capaz de nos garantir uma vaga nos céus, capaz de mudar os planos divinos? Seríamos capazes de reverter o grande julgamento que nos aguarda? Talvez para muitos de nós, irmãos, a resposta fosse negativa desde o começo dessa introdução. Mas para muitos outros, essa talvez seja uma realidade presente ainda nos corações e no inconsciente. Talvez essa seja uma realidade muito viva para muitos. O fato de ter algum crédito diante de Deus. O fato de fazer, de ter ou de ser algo diante do Senhor. Talvez muitos sejam ainda ensinados ou iludidos pelo falso ensino, assim como era na época dos filipenses. E o que nós veremos na noite de hoje, irmãos, por meio do ensino paulino, de que o homem não tem mérito nenhum diante da obra divina. Nada do que ele fez, nada do que ele faz, poderá alterar a mínima medida dos planos do Senhor. O que nós veremos na noite de hoje é um Paulo expondo o seu currículo religioso, mas sem nenhuma soberba, pois ele irá explicar o que todas essas qualificações se tornaram diante do reconhecimento da obra graciosa de Cristo em suas vidas. Nós estaremos vendo aqui um apóstolo expondo toda uma vida religiosa diante daqueles leitores, mas sem nenhuma soberba. Paulo não estava concorrendo ao prêmio Nobel da espiritualidade. Ele não estava concorrendo a nenhuma premiação anual. E aí nós vemos nesse contexto, irmãos, ainda na carta aos Filipenses, nós percebemos do início ao fim um cuidado pastoral. E esse cuidado pastoral levou Paulo a voltar a tocar no assunto que ele já havia falado. Paulo estava preocupado, irmãos, com a distorção do verdadeiro ensino que rondava suas ovelhas. Por isso ele volta a tocar no assunto, trazendo mais uma vez um exemplo para instruí-los quanto à sua postura. Nós vimos aqui nas últimas exposições que Paulo ele trabalhou pedagogicamente com exemplos, e aqui ele vai trazer mais um exemplo para instruir os seus leitores. Olhe, volte os seus olhos aí para o verso número 1, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Se fizéssemos uma leitura a partir daqui, mas nos parece que aqui já seria Paulo finalizando a carta, mas não, ele não é a finalização ainda, né? Nós percebemos aqui ao longo de outras exposições de cartas de Paulo, a forma como geralmente ele se despede dos seus leitores. Aqui não é uma despedida, certo? E aí, irmãos, como nós já vimos, essa carta ela é considerada a carta da alegria, ou melhor, a carta onde o apóstolo mais enfatiza esse aspecto na vida cristã para os seus leitores. Por diversas vezes ele vem falar sobre alegria. E Paulo ele não queria com isso que os filipenses eles vivessem um sorriso de orelha a orelha em toda e qualquer circunstância. Paulo não queria que eles desconsiderassem o sofrimento ou a perseguição, mas que eles pudessem sim serem alegres em Cristo Jesus e em tudo aquilo que ele já havia feito por causa de cada um deles. Nós devemos entender, irmãos, a diferença aqui entre alegria e felicidade. Talvez para alguns aqui seja a mesma coisa, mas não é. Precisamos entender o que cada uma delas representa. Precisamos atentar para a origem das mesmas. A origem da palavra felicidade, ela tem a ver com fortuna. Ela tem a ver com sorte, ou seja, com algo temporário. O que nos mostra o contrário da origem da palavra alegria. O cristão aqui ele deve ser alegre, independente da situação que ele estiver inserido.
A alegria não deve estar pautada, irmãos, apenas nas circunstâncias, nas boas fases da vida. Não devemos esquecer que o contexto aqui era um contexto de perseguição. Paulo estava vivendo, mais uma vez, repito, mais uma vez, um contexto de perseguição, ele estava preso. E essa perseguição rondava o cristianismo, que estava ali avançando a todo vapor. E num contexto como esse, Paulo está dizendo: se alegrem no Senhor, não sejam felizes. Ele não diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, mas que a sua alegria esteja no Senhor. Em todas as vezes que Paulo vai tocar nesse assunto, ele não vai usar a palavra felicidade. Por quê? Porque em sua origem, felicidade é algo temporal. Tem a ver com fortuna, tem a ver com situações propícias para que a gente viva se alegrando, sorrindo, à torta e à direita. Mas o que Paulo está dizendo é: a sua alegria, o seu contentamento precisa estar no Senhor, independente daquilo que vocês estejam vivendo. Mas ele gostaria que eles considerassem a todo instante a obra de Cristo sobre eles, o que os fariam, com certeza, irmãos, lembrar com alegria de tão grande graça derramada sobre eles. Volto a falar, irmãos, se o povo de Deus se atentasse, todas as vezes que ele se ajunta em um culto solene, o nosso coração deveria estar alegre, e essa alegria ela é visível, porque deveria vir à nossa mente tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Cantaríamos como o empenho de muitas crianças, chegaríamos no horário marcado, nos comportaríamos de forma diferente, mas por vezes a nossa memória nos trai, e esquecemos dos grandes benefícios que o Senhor já fez para conosco. O que Paulo queria é que eles não esquecessem: alegrai-vos no Senhor. Nós já vimos aqui, irmãos, em exposições anteriores, que a carta ela é direcionada a cristãos, e essa alegria mencionada por Paulo deveria ser algo característico, não só para eles, mas para cada um de nós nos dias de hoje. Característico das pessoas que já foram alcançadas pelo amor de Deus. Pessoas essas, irmãos, que embora venham a sofrer, que embora venham a lamentar, que vez ou outra venham a chorar, saberão que a sua alegria está fundada em algo eterno. Não está fundada ela deve estar fundada no próprio Senhor de suas vidas, diferentemente dos ímpios, que se alegram com a felicidade temporária. Diferentemente do ímpio, que se a fortuna lhe chegar, ele é feliz, mas se a fortuna for embora, essa felicidade também vai embora, na mesma velocidade. O que Paulo está dizendo é: a sua alegria precisa estar em Cristo Jesus. E após ele chamar a atenção no tocante à alegria, Paulo ele vai mais uma vez trazer um assunto à tona. E esse assunto, irmãos, ele já havia falado no capítulo 2, no versículo 21. E agora, por motivo de segurança, como ele mesmo diz, ele torna a falar, ele torna a repetir, ele torna a bater na mesma tecla. E isso não lhe era pesado. Esse esforço no seu discurso seria para com os filipenses como uma segurança. Paulo gostaria, assim como qualquer outro pastor, de que as suas ovelhas, irmãos, pudessem andar longe de ameaças, longe daquilo que ofenderia a fé cristã. Por isso que ele vai mais uma vez tocar no assunto. Ele vai mais uma vez, ele diz: não me é pesado, vou falar novamente. Eu vou repetir aquilo que eu já escrevi no início da carta. E aí, atentemos agora para o que diz o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Interessante, irmãos, quando Paulo ele vai usar aqui uma metáfora de cunho bem pesado. Esta palavra, cães, ela era aplicada aos judeus pecadores, para aqueles que se julgavam ser melhores que os gentios. Essa palavra ela não se refere, irmãos, a cães domésticos, mas sim a feras selvagens, que encontrando qualquer animal destroçam, que encontrando qualquer lixo espalham, que é o animal selvagem que fora de si causa estrago. Então Paulo utiliza essa expressão: tenham cuidado com os cães. Essa era a ideia que Paulo queria passar, irmãos. Os cães com certeza poderiam colocar em risco as almas daquelas ovelhas. Paulo vai falar aqui dos maus obreiros, daqueles que deturpavam o verdadeiro evangelho. E esses maus obreiros que ele já havia falado eram os seus inimigos,
Eles poderiam ter sido tanto cristãos judaizantes, quanto judeus não cristãos. E qual era o ponto, qual era o X da questão? Eles defendiam a lei de Moisés e insistiam que a circuncisão continuaria a ser um símbolo da salvação. Daí Paulo vai dizer: sejam cautelosos com esses. Tenham cuidado com eles, tenham cuidado com o discurso deles, tenham cuidado com o ensino deles. O que está em jogo aqui, irmãos, é o zelo pelo fiel ensino, é o cuidado pastoral para que as suas ovelhas não viessem a ser iludidas, para que elas não viessem a crer no esforço humano para alcançar algo diante de Deus, o que ele vai chamar de falsa circuncisão. O que Paulo está apontando aqui, ele está dizendo: acautelai-vos, por 3 vezes ele usa essa palavra, ou seja, tenham cuidado com eles, tenham cuidado com eles. Tenham cuidado com eles. Eles estão ensinando o falso evangelho. Eles estão ensinando que o mérito humano pode sim levar o homem a conquistar algo diante de Deus. O que o evangelho mostra de forma contrária. Essa insistência de Paulo, irmãos, no tocante ao cuidado, nos é familiar. E eu fico a me perguntar qual é a nossa reação quando insistentemente ouvimos o toque aqui na mesma tecla. Nós nos aborrecemos, nós achamos, por exemplo, que isso é exagero. Todos nós aqui, tenha você chegado aqui hoje, mas você já ouviu a mesma tecla sendo tocada aqui na igreja. Seja com o pecado da negligência do domingo, seja com o pecado, por diversas vezes nós já ouvimos a mesma tecla sendo batida. Mas aí a grande pergunta é: por que isso nos aborrece? Porque às vezes nós achamos isso exagero. Porque achamos: mas eu acho que não é bem assim. Essa nossa resistência, irmãos, ela não é de agora. Basta lembrarmos quando nós éramos adolescentes, de que nós achávamos que estávamos sempre com a razão e que os nossos pais estariam sempre errados. Daí nós crescemos, o ciclo girou e vemos esse quadro se repetir com os nossos filhos, quando nós repetimos os mesmos carões, as mesmas broncas, e talvez na cabeça deles, e alguns deles, se não disseram, mas vão dizer: de novo? A mesma coisa? E nós, como pais, sabemos o quanto é importante repetir e tocar a mesma tecla. Esse é o cuidado, irmãos, que Paulo estava tendo com os filipenses. Mas deixemos os nossos filhos, nos deixemos de lado, mas quando o Senhor nos adverte por meio das pregações, por meio dos pregadores, por meio dos sermões, e Ele insiste em nos chamar a atenção para o nosso erro contínuo, como nos comportamos. Nós atentemos, irmãos, para o cuidado que Paulo tinha com os seus. Ele sabia que o perigo que existia por trás do falso ensino, por trás da falsa piedade, por trás da autossuficiência, por trás do discurso incoerente com o evangelho. Ele sabia do perigo que aquilo representava. Ele sabia que se os seus leitores, os filipenses, alinhassem as suas vidas com esse falso ensino, o evangelho seria deturpado no meio deles. Sua preocupação era com a vida sã da igreja. E ele vai começar agora a explicar por que deveria se ter cuidado com esse falso ensino. Porque nós é que somos a circuncisão, verso 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. De forma contrária à doutrina que os falsos obreiros estavam pregando, irmãos, de que a circuncisão se faria necessário como sinal daqueles que seriam salvos, Paulo traz aqui como resposta: nós somos a circuncisão. E o que é que ele queria dizer com isso, irmãos? O que Paulo queria dizer aos filipenses com essa expressão? Nós somos a circuncisão. Paulo afirma que todo cristão passa a ser a verdadeira Israel espiritual, que não precisa mais do ato da circuncisão como marca deste pertencimento. Paulo estava querendo dizer: olha, não precisa mais cortar uma parte do seu corpo, porque o seu coração já foi cortado pelo Evangelho, porque o seu coração já foi partido pela palavra de Deus. Nós somos a verdadeira circuncisão. Paulo usa a expressão: e nos gloriamos em Cristo Jesus. Esta afirmação, irmãos, é diferente de toda e qualquer outra afirmação que possa levar o homem a gloriar-se na carne.
Paulo está dizendo, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e não naquilo que fazemos, e não naquilo que podemos fazer. Quando Paulo ele vai finalizar o versículo falando de que não confiamos na carne, ele quer dizer, nós não confiamos em algo terreno, nós não confiamos em algo natural, nós não confiamos no humano, nós confiamos em Cristo Jesus, nos gloriamos em Cristo Jesus. Esse deveria ser o entendimento para aqueles cristãos. A obra salvadora nunca esteve, jamais estaria em qualquer ato que eles viessem a fazer, fosse a circuncisão ou qualquer outra ação ligada à lei de Moisés. O que Paulo está dizendo é, não se gloriem nisso. Não é a guarda da lei, não é a circuncisão que vai fazer com que vocês alcancem a salvação. Ele sabia do perigo que era confiar na carne. E ele vai começar agora a se colocar como próprio exemplo para explicar que perigo era esse. Versículo 4 ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, lembra dos sermões passados, quando Paulo apresentou Timóteo e Epafrodito como exemplos de servos humildes? Lembra de que desde o início da carta, Paulo vem trazendo exemplos pedagógicos para os seus leitores? Aqui ele mesmo se coloca como exemplo. Exemplo de que quem em outro tempo já havia confiado na carne, mas agora não mais. Paulo agora já não confiava na carne. Ele se coloca como exemplo, irmãos, trazendo à memória as maiores realizações dos seus dias como legalista. Realizações essas que enriqueceriam qualquer currículo. O que veremos a partir de agora é o apóstolo Paulo dando o seu próprio testemunho de como era a sua vida antes e sua vida depois de Cristo. Ele vai apresentar aqui nos próximos, nos versículos que nós já lemos, 7 aspectos dessa antiga vida apontados por Paulo. Todo mundo aqui já ouviu um testemunho. Na verdade, todo mundo aqui tem um testemunho. Se pegarmos aqui os mais antigos, aqueles que tiveram uma vida extremamente promíscua antes de Cristo Jesus, ele vai saber apontar aquilo que ele fazia, aquilo que ele cria. Algumas coisas nos causariam vergonha de serem relembradas, mas depois de Cristo, a nossa vida assim, assim, assim. Todo mundo tem esse testemunho a contar. Paulo resolveu usar esta oportunidade para contar o seu testemunho. E esses 7 aspectos, irmãos, não podemos esquecer, embora tenhamos feito uma leitura rápida, mas em casa você cuidadosamente analisará cada ponto desse. São pontos impressionantes. Por que pontos impressionantes? O que Paulo estava querendo mostrar para os seus leitores? Em contrassenso àquilo que estava sendo pregado. O que estava rondando os filipenses eram maus obreiros, eram cães dizendo, olha, tem que circuncidar. Para ser salvo tem que circuncidar, tem que obedecer à lei mosaica, eles guardavam e procuravam guardar zelosamente o Antigo Testamento, fazendo com que isso desmerecesse a graça de Cristo Jesus, o evangelho que estava sendo pregado. Eles achavam que era necessário mais. E aí Paulo vai começar a elencar esses 7 pontos. E o primeiro deles é, topo da lista, circuncidado ao 8º dia. Paulo está dizendo, olha, eles estão dizendo que confia na carne, confia no humano. Não faça isso. Não creiam assim. Porque se fosse assim, eu deveria ser o primeiro da fila. Se fosse uma fila para alcançar a salvação por méritos da carne, eu deveria ser o primeiro da fila. E ele expõe isso, não de forma soberba, volto a dizer. Ele diz aqui, circuncidado ao 8º dia. Ele tem um início de vida impressionante. Paulo havia sido submetido à circuncisão, irmão, na sua infância. O que lhe garantia, pela lei de Moisés, um ingresso carimbado nos céus. Ele havia sido circuncidado. E ele esteve certo por toda a sua vida que esse fato estava lá no topo da lista. Lhe daria o direito à salvação. Assim como os cães, ele confiava na sua própria justiça. Ele confiava na sua própria
justiça. Ele traz isso no topo da lista. Eu já fui circuncidado. Eu sou da linhagem de Israel. Ele tinha uma nacionalidade impressionante. Por quê? Porque Deus havia feito um pacto com o povo de Israel. Portanto, ser membro desse povo era herdar um grande privilégio. Então Paulo está dizendo, fui circuncidado, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. Uma linhagem impressionante, irmãos. Por quê? Porque das 12 tribos de Israel, Benjamim era uma das 2 tribos, junto com a tribo de Judá, que foram as que permaneceram leais aos descendentes do rei Davi, quando o reino se dividiu. Então eu sou da tribo de Benjamim. Como se não bastasse, ele diz, eu sou hebreu de hebreus. Uma criação impressionante. Paulo tinha berço. Tudo indica que essa expressão se referia ao hebraico ou aramaico falado em sua casa. Paulo era filho de judeu, sua mãe, seus pais, sua linhagem. Ele vai dizer assim, eu sou hebreu de hebreus. Como é que ele está dizendo assim, você é da família Silva? Eu sou lá dos primeiros Silva. Você é da família Araújo? Eu sou lá dos primeiros Araújos. Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele tinha um padrão de conduta impressionante. A vida de Paulo era extremamente exigente e rigorosa contra a obediência da lei, que incluía tanto a Torá como as tradições farisaicas elaboradas por ela. Ele era um fariseu. Os fariseus eram um grupo que observava ponto por ponto o Antigo Testamento. Procurava obedecer, guardar data por data, mas como já lemos em um dos textos da liturgia, suas vidas eram como sepulcros abertos. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, o que isso seria como vantagem, hein? O que isso seria impressionante no currículo de Paulo? Ele era sincero. Uma sinceridade impressionante, irmãos. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o registro da primeira perseguição à igreja. O versículo 3 vai nos dizer, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo era sincero e ele era intenso naquilo que fazia. Ele estava cheio de sinceridade, irmãos. Tanto que não só amava o que acreditava ser certo, mas também odiava o que pensava ser errado. Nós estamos falando aqui de um indivíduo que não era meio termo. Se ele gostava, gostava. Se ele odiava, ele odiava. Então o fato dele perseguir a igreja, ele julgava ser aquela igreja ali o contrário do que ele acreditava ser verdade. Por isso que ele era intenso na perseguição. Atos dos Apóstolos vai registrar isso. A sua fúria entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres. Quanto à justiça, irrepreensível. Uma moralidade impressionante. Essa não era uma declaração de pureza absoluta, mas de fundamental fidelidade ao estilo de vida que o Antigo Testamento prescrevia. Olhava-se para Paulo e não conseguia se encontrar algo que pudesse condená-lo. Ele era um observador, ele era um cumpridor das leis. A obediência de Paulo à lei era louvável, mas a sua confiança nessa obediência era pecaminosa. O que lhe garantia não era a fé, mas era a confiança no seu mérito de obedecer. Isto era pecaminoso. Então Paulo expõe aqui 7 características do seu currículo. E aí, irmãos, nós sentimos aqui um Paulo falando com ar de superioridade? Será que tivemos essa impressão? Se foi, é só impressão, tá? Porque ele vai afirmar nos próximos versículos que todo esse currículo construído a próprio punho não lhe era mais útil, pois todo o seu esforço, todo o seu talento, os seus dons e tudo mais quanto era ou que possuía, a partir dali serviam ao Senhor. Interessante, irmãos, que Paulo ele tinha tudo, exceto tudo que ele precisava.
exceto Jesus Cristo. Paulo tinha conseguido construir tudo, um currículo invejável, mas lhe faltava aquilo que era necessário, lhe faltava aquilo que era vital: Cristo Jesus. Eu fico a imaginar aqueles homens e mulheres recebendo o prêmio Nobel. Talvez na carreira acadêmica não tenha um outro degrau acima desse. Talvez aqueles homens ou mulheres possam olhar para o seu currículo e dizer: que bom, cheguei, não me falta mais nada, sou reconhecido mundialmente, recebi uma pequena fortuna, tenho meu trabalho exposto para inúmeras gerações futuras. Mas se para aqueles homens e mulheres lhe faltar Jesus, tudo aquilo será vão. Entrarão num rol e serão esquecidos. Paulo havia conseguido reunir tudo, menos aquilo que ele mais precisava: Cristo Jesus. Atente para o que diz o verso 7. Ele contou o seu testemunho até Cristo Jesus. Agora ele vai falar depois de Cristo Jesus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Nós percebemos aqui, irmãos, algo que talvez nos assemelhe ao apóstolo. Ele via todo o seu esforço, ele via todo o seu esmero, toda a sua religiosidade, toda a sua raiz familiar, todo o seu currículo, ele via tudo isso como lucro. E aí talvez alguns de nós venhamos a nos assemelhar com Paulo. Talvez alguns de nós achemos lucro nosso currículo, a nossa família, o nosso berço cristão. Talvez alguns de nós achemos lucro ser irrepreensível quanto à lei. Talvez alguns de nós nos assemelhemos com Paulo. Tudo isso era ganho para ele, assim como deve ser para nós também. O fato de acharmos, irmãos, que somos de uma família tradicional cristã, de sermos de uma liderança eclesiástica, de sermos assíduos em todas as atividades, de termos cursos e mais cursos, livros e mais livros, enfim, embora não seja errado tudo isso que mencionei, o foco nunca está em nós, o foco deve estar no Senhor. Não estou dizendo que seja errado termos cursos, termos livros, termos conhecimento, mas se tudo isso não glorificar a Cristo Jesus, nós estamos no caminho errado. Precisamos voltar, precisamos rever, como vimos aqui hoje pela manhã. Mas por que Paulo havia considerado tudo aquilo como perda? Porque para ele todo aquele esforço humano não passava de obstáculos que o impediam de se aproximar de Cristo Jesus. Todo o seu zelo, toda a sua árvore genealógica, todo o seu empenho, tudo isso era obstáculos que o impediam de seguir, de servir a Cristo Jesus. E a pergunta é: o que é mais prejudicial do que aquilo que nos separa de Cristo? Você consegue identificar algo que nos separa de Cristo? Você consegue identificar: isso aqui na minha vida me separa de Cristo? Paulo fez essa leitura, por isso ele considerou aquilo tudo como perda. E aí, como lidamos com essas coisas que facilmente podem ser identificadas? Por que nós não temos a mesma coragem que o apóstolo teve de abrir mão, de considerar como algo danoso, como algo prejudicial, aquilo que para muitos é o seu porto seguro? Por que muitas vezes nós não abrimos mão do nosso próprio eu? Porque às vezes é o nosso eu que nos separa de Cristo Jesus. Às vezes é você mesmo, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, com todo o nosso orgulho. Às vezes é o nosso eu que nos impede de servirmos ao Senhor.
Paulo havia renunciado não um pecado ou um defeito, irmãos, mas ele havia renunciado virtudes. Ele havia olhado para toda a sua retidão junto ao cumprimento da lei, o que poderia levá-lo facilmente ao orgulho e à autoconfiança. Já pensou, irmão, se por amor ao Senhor nós renunciássemos tudo aquilo que pudesse suscitar em nós todo orgulho, renunciar tudo aquilo que nos causa autoconfiança? Já pensou se nós tivéssemos de abrir mão do nosso vasto currículo para que somente o Senhor pudesse brilhar em nós? Já pensou nisso? Já pensou em ser reconhecido não como aquele que acumula títulos, não como aquele que sabe disso, sabe daquilo, mas como aquele que serve, mas como aquele que pela sua vida o Senhor é reconhecido? Verso 8 ele vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo aqui: não existe outro caminho, não existe, por melhor que você seja, por mais caridoso que você seja, por mais reto que você seja, nós vimos isso aqui hoje pela manhã, se não for por Cristo Jesus, não há salvação. Nosso catecismo maior, um dos símbolos de fé da nossa igreja, na sua pergunta 60, vai dizer assim: poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem? A resposta do catecismo diz: aqueles que nunca ouviram o Evangelho, não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem, não poderão se salvar, por mais diligente que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, o único Salvador do seu corpo, a igreja. Paulo está dizendo: não existe esforço humano, não existe vida de retidão que lhe garanta a salvação. É Cristo Jesus, somente Ele lhe garantirá a salvação. Paulo vai utilizar uma palavra: considero como refúgio. Refúgio nesse contexto significa estrume. Paulo havia considerado como algo repugnante tudo aquilo que pudesse lhe impedir a sublimidade do conhecimento, irmãos. Paulo está dizendo: isso aqui eu não quero nem ver, isso aqui é um empecilho para que eu venha conhecer o meu Senhor. Paulo traz a causa de o ter feito considerar todo o seu aparato religioso como perda. Ele fala, irmãos, aqui da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É algo sublime, é algo infinitamente superior do que qualquer um de nós pudéssemos ajuntar ao longo da vida. O privilégio de conhecer Cristo Jesus, ele está dizendo, é algo sublime. É algo sublime. A graça de Cristo se torna maior do que todo e qualquer esforço humano em busca da salvação. Paulo olha para todo o seu passado e entende que o seu presente e o seu futuro junto ao Senhor compensaria em muito, irmãos, o que ele havia deixado para trás. Por isso ele está dizendo: não confiem na carne. Se fosse para ser assim, eu seria o primeiro. Olha o meu currículo. Seria eu e outros. Mas não é assim, irmãos. Tenham cuidado com esse ensino. Tenham cuidado com esse falso ensino. E qual o seu objetivo, irmãos? O objetivo de Paulo era ser achado nele. Verso 9, ele registra isso. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse texto, esse versículo 9, ele vai falar da justificação. Ela se dá pela fé. Paulo defende nesse versículo, irmãos, que a salvação é baseada não em obras humanas de obediência
a lei, mas exclusivamente e inteiramente na justiça que vem de Deus. Paulo quer deixar claro que Cristo é objeto da fé, e agora que ele confiava somente em Cristo, ele havia abandonado toda a confiança em suas próprias credenciais. Outro aspecto que deve ser entendido na fala de Paulo é a última expressão, baseada na fé. Ou seja, uma melhor tradução para esta frase seria, dada por Deus em resposta à fé. Na teologia reformada, irmãos, tem sido tradicionalmente dito que a fé precede a justificação, ou seja, ela vem antes. O Senhor nos dá a fé ela vem de Deus. Nós cremos, nós reconhecemos, nós abrimos mão de todo o nosso currículo, de todo o nosso esforço para sermos encontrados nele, para que possamos confiar nele, para que possamos ser justificados por Deus, baseados na fé. E ele continua, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. No versículo 9 ele fala sobre justificação. No versículo 10 ele fala sobre santificação. Esse era o desejo mais evidente de Paulo, o desejo de conhecer o Senhor. Ele não falava aqui, irmãos, de apenas uma percepção mental mais aguçada, mas ele falava de um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele ensinou que é pela participação no sofrimento de Cristo que o poder da ressurreição de Jesus é manifestado na vida do cristão. Esse versículo demonstra claramente o desejo que Paulo nutria por uma vida única e dependente do Senhor. Era viver a santificação. Ele havia deixado de confiar em si mesmo e nos seus próprios esforços, nas suas boas obras, para depender e descansar exclusivamente no Senhor, irmãos. Nós percebemos aqui no texto uma série de degraus a serem vencidos para que o alvo pudesse ser alcançado. Interessante, irmãos, que o teólogo Richard Sibbes, falando sobre a natureza das boas obras e o perigo de confiarmos nela, ele diz que esta confiança obstrui o caminho para Cristo Jesus. O fato de confiarmos nas nossas boas obras pode ser um empecilho, pode ser um empecilho. Ele continua e ele complementa, mas todo cristão verdadeiro conhece a sua fraqueza e quanto mais é iluminado, mais vê a escuridão. O apóstolo Paulo, ele sabia que aquilo só passou a ser perda quando a sua comunhão com o Senhor passou a fazer sentido. Quando ele foi iluminado pelo Salvador de sua alma. E enquanto, irmãos, o brilho de Cristo não clarear as nossas trevas, nós continuaremos a caminhar como se estivéssemos de olhos fechados, ou melhor, de olhos abertos. Mas a nossa trajetória ela não vai passar de rodeios como em uma sala escura. Nós não acharemos. Somente quando o homem for iluminado pela palavra, pela luz de Cristo, ele reconhecerá que anda em trevas. Isso acontecia com Paulo. Aconteceu com Paulo. Na sua vida, antes de ser achado por Cristo Jesus, ele cria que era o primeiro da fila. Ele cria que naquela época existisse o prêmio Nobel, ele seria um forte candidato. Mas os seus olhos estavam como que abertos, mas andando em trevas, na autoconfiança, nos seus próprios méritos. Isso era empecilho para ele enxergar e caminhar com o Senhor. Verso 11, ele conclui, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui ele vai falar de glorificação. A fala de Paulo não é baseada, irmãos, numa descrença ou mesmo em presunção, que ele reconhecia que a perseverança dos crentes depende do desejo e da obra do Deus soberano. Está no Senhor, esse era o ensino de Paulo. Depende do Senhor, não depende de nós. Paulo desejava que os seus ouvintes pudessem crer que o fato de compartilhar sofrimentos de Cristo, isso seria uma preparação
para compartilhar a sua glória na ressurreição dos mortos. O que ele quis dizer aqui, finalizando o texto, alcançar a ressurreição dentre os mortos, ele está falando da glorificação. Ele está dizendo, olha, vocês podem experimentar do sofrimento de Cristo, ou seja, o sofrimento está batendo à porta de vocês por vocês servirem a Cristo. Vocês estão participando do sofrimento de Cristo. Mas esperem, se alegrem no Senhor, pois a recompensa virá. O Senhor há de recompensar cada sofrimento por vocês vividos, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, mais uma vez um texto confrontador, um texto que nos mostra o tamanho do cuidado que devemos ter com nós mesmos, com a nossa autoconfiança, com o pensamento de que a nossa piedade nos garantirá a salvação. Embora que para uma vida reta diante do Senhor se faz necessário que tenhamos sim uma vida piedosa, mas não devemos confiar nela para termos a salvação. Nós temos a salvação e posterior a vida piedosa. Paulo esteve a todo instante reprovando a força da carne, reprovando o esforço humano. E quanto a nós, irmãos, o quanto temos confiado na nossa própria mão, no nosso próprio intelecto, nas nossas próprias forças? E até que nível isso tem nos tornado insubmissos ao Senhor? Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós vimos ao longo dos versículos que Paulo utilizou algumas ações para instruí-los quanto ao cuidado e ao procedimento. Paulo desejava ser achado em Cristo. Paulo cita aqui a fé. Paulo cita o desejo de conhecer o Senhor, além da participação dos seus sofrimentos, para que assim pudessem ter a plena convicção, por meio da fé, de que estariam com o Senhor um dia. O que é que nos faz ter essa mesma certeza, irmãos? Nós temos a convicção de nos acharmos em Cristo? Sentimos o desejo de conhecer o Senhor? Estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo? Essas perguntas já foram feitas desde a primeira exposição da carta aos Filipenses. Talvez você esteja dizendo, você já repetiu essas mesmas perguntas, Rodrigo. Eu as faço para mim todos os dias. Em que temos evoluído, irmãos? Em que temos melhorado? Em que temos aumentado a nossa devoção? Em que temos aumentado o desejo por sermos humildes? Em que temos aumentado a alegria no Senhor? Em que temos aumentado o conhecer a Cristo? A expressão proferida por João, irmãos, registrada no capítulo 3, no versículo 30 da sua carta, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. É uma verdade que deveria ser vivida por cada um de nós. Nos esvaziar de nós mesmos, passando a confiar no Senhor a todo instante. Esvaziar-se da nossa arrogância, da nossa prepotência, do pensamento que somos ou merecemos algo do Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos chama a desenvolvermos a humildade diante dEle e diante dos homens. Confiar no Senhor. Esta era a mensagem de Paulo. Se tivesse coach naquela época, provavelmente Paulo teria dito: cuidado com esse ensino. O ensino que muitos dizem ser evangelho, onde a força está em você,
O poder está em você. O potencial está em você. Paulo disse naquela época e nos diz nos dias de hoje: não está em você. Não confie em você. Dependa do Senhor. Aprenda do Senhor. A sua força, assim como foi a de Paulo, a nossa força pode ser um empecilho para uma vida de piedade que tanto aqui falamos. Paulo diz: eu considerei perda por amor ao Senhor. Que Ele nos abençoe, nos faça compreender a sua mensagem nesta noite. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque reconhecemos e o nosso coração se alegra no Senhor pela salvação, pela dádiva, pelo presente da vida eterna, ó Pai. O Senhor fez isso. Nenhum de nós, embora sejamos convocados a vivermos uma vida de santidade, de retidão, de piedade diante do Senhor, mas isso não nos garantirá, Senhor, a vida eterna. O Senhor nos garantiu isto. Nós viveremos uma vida piedosa, uma vida de retidão, uma vida alegre, por reconhecermos, ó Deus, tão grande feito em nossas vidas. Assim como foi com os filipenses, que foram banhados pelo ensino do seu pastor, sejamos nós banhados pelo Teu ensino na noite de hoje. Que possamos nos esvaziar, ó Deus, de nosso próprio eu, que possamos diminuir para que o Senhor cresça, que as pessoas vejam em nós muito mais do Senhor do que de nós mesmos. Que essa seja a nossa preocupação, que esse seja o nosso zelo, o nosso cuidado. Em nome de Cristo Jesus, Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor ter nos falado. Recebe a nossa adoração como forma de agradecimento a Deus por tão grande graça. Recebe também as nossas ofertas, os nossos dízimos, que passaremos agora a depositar diante do Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, eles possam, como forma de agradecer, sermos fiéis a Ti, ó Deus, também nesse aspecto de nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Convido